Seguinte, o que você vai conhecer agora são os dados do Ceará que não está na propaganda oficial, que não cabe no silêncio da imprensa, tampouco na mentira e demagogia política. Eu vou trazer aqui é o Ceará real. Segundo dados do segundo Vigisan, o estado obteve a pior média de domicílios com segurança alimentar durante a pandemia. Enquanto isso, 2.400.000 pessoas não comeram por falta de recursos. Cerca de 2.400.000 pessoas que vivem no Ceará não puderam comer por falta de dinheiro durante a pandemia, de acordo com o segundo inquérito nacional da insegurança alimentar no Brasil, no contexto da Covid-19, segundo o Vigisan, da rede Pensan. Estou entregando todas as fontes, primárias inclusive, para quem não tiver preguiça de pesquisar, correr atrás, não ficar apenas se alimentando de narrativa ou então compartilhando mentira. O estado registrou a pior segurança alimentar do índice nacional, com apenas 18,2% dos domicílios tendo acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades oficiais. Os dados integram ao preocupante levantamento entre os estados do Norte e Nordeste, praticamente todos nessas duas regiões governados por políticos esquerdistas, que geralmente impõem a ditadura, a fome e a miséria à sua população, que proporcionalmente são as regiões com o maior número de famílias com insegurança alimentar grave. Presta atenção, hein? Esta é uma particularidade destas duas regiões, Norte e Nordeste. E por ironia do destino, é a população que mais gosta de vagabundo, de mentiroso e de ladrão, de corrupto. É incrível. Claro, resguardadas as devidas exceções. Pois bem, o Ceará também foi destaque pela quantidade de domicílios com presença de crianças menores de 10 anos em situação de insegurança alimentar moderada e grave. 51,6%, mais da metade dos domicílios contabilizados. Neste cenário, o Ceará foi o terceiro pior colocado da lista de residências com menores de 10 anos que possuem acesso à segurança alimentar, registrando 14,8%. Apenas o Amapá, 14%, e o Maranhão, 14,1%, estão em situação pior. Ceará só está na frente do Amapá e do Maranhão. Estado tão lindo, tem os Lençóis Maranhenses, mas que passou tanto tempo nas mãos dos Sarney e depois foi para a mão dos comunistas, capitaneados pelo Flávio Dino, que é candidato a senador lá. E dizem as empresas de pesquisa que lideram as pesquisas para o Senado. Certo? Então, o Ceará fica à frente apenas do Amapá e do Maranhão como o terceiro pior colocado na lista de residências com menores de 10 anos que não possuem acesso à segurança alimentar. É triste isso, é ou não é? Criança menor de 10 anos, as coitadinhas, com fome. Isso durante a pandemia, fecha tudo. A economia a gente vê depois. Bom, o estado foi também o segundo do país onde os trabalhadores informais ou desempregados tiveram a segurança alimentar comprometida. 66% dos domicílios, percentual menor apenas que o de Sergipe, 72,2%. Depois eu vou disponibilizar um link, inclusive, para que as pessoas tenham acesso a esse material completo, essas informações
na sua integralidade, mesmo sabendo que a grande maioria não lê. Eu acho que a gente pode colaborar dessa forma, pelo menos nós não vamos estar nos omitindo. A gente vai estar fazendo aquilo que é do nosso dever fazer. Então este é o Ceará. Eu acho que os números falam por si. Dispensa até comentário. É desnecessário você destrinchar. Todo mundo sabe quem era o governador na época da pandemia. Todo mundo sabe há quantas décadas o Ceará é governado por esse grupo de viés ideológico progressista ou esquerdista, né? Todo mundo sabe, se não for tão desinformado, quem são os governadores do Nordeste, e todo mundo sabe quais foram os que impediram o povo de trabalhar, de abrir seus comércios, e que não deram absolutamente nada para que essas pessoas pudessem ficar em casa, sem trabalhar. Se não fosse a ajuda do governo federal, claro, através do auxílio emergencial, inicialmente, depois Auxílio Brasil e sucessivamente. Foram bilhões destinados para esses governadores cruéis e desumanos, que eu falo é desse jeito. Alguns deles ainda desviaram esses recursos que vieram para socorrer o povo durante a pandemia, inclusive para ser investido na saúde, construção de hospital de campanha, comprar respirador e etc. Todo mundo sabe o que aconteceu através de um consórcio Nordeste. 48 milhões de reais dos recursos destinados pelo governo federal foram desviados para pagar por respiradores que nunca chegaram. Todo mundo sabe. Será preciso lembrar? Não. Eu acho que as pessoas sabem disso. E o povo pobre passando fome. E a fome só não foi maior por causa dos recursos destinados pela União para socorrer aqueles que estavam sendo impedidos de trabalhar, sob a justificativa de que esses elementos estavam salvando vidas. Com barreiras sanitárias e fechando tudo, que hoje o mundo reconhece que só serviu mesmo para quebrar os países, para promover desemprego, gerar inflação. Só para isso. Então aqui está o Ceará, durante a pandemia, registrando a pior segurança alimentar do Brasil. Fome grave atingiu aqui, no estado que tem uma população estimada em 9 milhões de habitantes, 2,5 milhões de pessoas. E é o terceiro pior no Norte e Nordeste quando a fome atinge crianças abaixo de 10 anos.